Hoje nós temos um assunto que é polêmico para alguns, porque as coisas deixam de ser polêmicas a partir do momento em que você domina o conhecimento a respeito delas. Aí elas deixam de ser polêmicas. Enquanto você ainda tem dúvidas ou vive conceitos que não são fundamentados, você considera as coisas polêmicas. Quando você aprende a vencer todos os pontos envolvidos naquela questão, elas deixam de ser polêmicas e você passa a calar qualquer discussão. O nosso assunto desta manhã é sobre o jejum. Porque tem pessoas que acreditam que, se não tomarem um copo de café pela manhã, vão estar mais fortes contra o reino do diabo. E é tanta gente jejuando e nós não vemos a vida das pessoas mudarem em nada. Mas nós vamos então abordar assim, não sei se todos ou pelo menos a grande parte dos detalhes que falam ou que levam as pessoas a discutir ou a crer sobre a questão do jejum. Não é um estudo que eu esteja trazendo como regra para a igreja. Não. Se é regra para a minha vida. Cada um anda na fé que alcançou. Não temos doutrina de jejum ou não jejum dentro da igreja. Aqui ministramos a palavra. E aquilo que concerne a vida pessoal de cada um será responsável diante de Deus. Amém? Então, porém, aquilo que concerne a administração da igreja, eu vou conduzir de acordo com aquilo que eu penso, eu acho. De início aí na nossa página 9 da apostila, nós vemos uma xerox. Essa xerox é nada mais, nada menos que a xerox de uma própria Bíblia. Temos aí o Testamento do Senhor Jesus, traduzido por João Ferreira de Almeida. Na segunda parte, é um texto de Mateus capítulo 17. E na outra, Marcos capítulo 9. Essas duas passagens que nós vamos ver em Mateus e em Marcos são as passagens que mais fundamentaram as pessoas para praticarem o jejum. E muitos têm ido parar no leito de hospital com aquilo que a falta da alimentação provoca, que é úlcera, gastrite e anemia. Pessoas já têm tido problemas sérios por causa desta prática de jejum. O jejum de 3 dias. Pessoas desmaiando dentro das igrejas. Aí quando foram socorrer, tiveram que ir até parar em médico. O resultado qual era? Fome, claro. Quando Deus criou o homem lá em Gênesis, não proclamou para este homem nenhum dia de jejum. Olhou e disse, olha, tudo vos será por mantimento. E Deus não separou nenhum dia de jejum para o homem. Pastor, tudo bem, mas aí Deus estava falando com o homem antes que ele pecasse. Tudo bem, depois que o homem pecou, também Deus não dá para Adão e Eva nem um dia de jejum. Então, nós precisamos aprender com muita calma, examinar a Escritura e não seguir conceitos tradicionais. Nada mais assassinou tantas vidas no mundo inteiro, senão a tradição. Tradição espírita, tradição católica, tradição evangélica. As vidas têm sido assassinadas por causa de tradição. Quando Jesus vem, ele tenta quebrar a tradição. Jesus e João Batista tentaram quebrar a tradição de Israel e não conseguiram. Eles tentaram dizer, olha, não presumais dizendo temos por pai Abraão. Isso era tradição. Quando os judeus disseram para Jesus, nós temos por pai Abraão. Jesus disse, não, vocês têm por pai o diabo. Jesus tentou de todas as formas quebrar a tradição. Não conseguiu. Não conseguiu. Tradição é algo que parece que faz parte das correntes sanguíneas. Então, meu irmão, se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Só existe uma forma de você se libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o que te liberta. Mas verdade, Jesus está dizendo, conhecereis. Se você precisa conhecer, é algo que está fora de você e não dentro de você. É algo que você precisa receber o entendimento, receber a revelação. Então, seguindo aí de começo, na primeira parte, diz, lá onde eu marquei com uma setinha, tá. Conteúdo entre colchetes é matéria da tradução feita, matéria da tradução de Almeida, né? Que não se encontra no texto grego adotado. A letrinha está miudinha aqui, mas... Então é isso. Ou seja, aqui, antes de que comecem as narrativas ou a escritura propriamente dita, existe uma página que já está nos dizendo que os textos que vierem entre colchetes não fazem parte dos manuscritos encontrados para a própria versão bíblica. Ou seja, estes textos entre colchetes, o cidadão aqui da gráfica, o estudioso, etc., ele está dizendo que João Ferreira de Almeida incluiu esses textos com base nos textos que ele tinha. Só que os textos que ele tinha, ninguém mais achou em canto nenhum. Só ele tinha. E só ele mesmo. Eu vou provar aqui para você que só ele mesmo. Ou seja, eu entendo que quando o escritor, o dono da gráfica, sei lá, põe isso aqui, de Almeida introduziu esses textos entre colchetes, né? João Ferreira de Almeida não havia colocado entre colchetes, mas eles estão colocando entre colchetes porque eles não acharam nenhum manuscrito contendo esses textos. Mas em respeito à tradução já tão antiga de João Ferreira de Almeida, eles mantiveram o texto, mas colocaram entre colchetes e explicaram que não foram encontrados originais para embasar tal versão bíblica. Então, chegou-se à conclusão que os textos entre colchetes, esses comentários, foram notas, ou seja, observações feitas por João Ferreira de Almeida. Hoje você tem várias Bíblias com nota de rodapé, não tem? A mesma coisa teria acontecido com João Ferreira de Almeida. Ele fez comentários a respeito de textos bíblicos, mas versões bíblicas, cópias de Bíblia mais para frente, pegaram os comentários de João Ferreira de Almeida e adicionaram aos textos, criaram um versículo a mais no texto que não existia. Aqui então, observando, você vê aí em Mateus 17, no 21, diz: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então, Mateus 17, 21, esta casta não se expele por meio de oração e jejum, tudo entre colchetes. Ou seja, ninguém possui um manuscrito em que isto esteja escrito. Eu disse que ninguém possui um manuscrito, nem no Museu Britânico, nem no Museu Arqueológico dos Estados Unidos, nem em Israel. Ninguém possui uma versão bíblica baseada em algum manuscrito que tenha isto escrito. Quando você vai para a Bíblia na linguagem de hoje, as últimas versões da Sociedade Bíblica do Brasil, ela simplesmente não possui o verso 21. A Bíblia revista e atualizada traz
entre colchetes. A Vulgata, uma versão até muito utilizada pela Igreja Católica, não possui o verso 21. A tradução do Novo Mundo dos Testemunhas de Jeová, no verso 21, possui apenas um hífen. Não tem nada escrito, só um hífen, demonstrando que ali tinha algum texto, mas que foi retirado. Ou seja, ninguém mais considera que Jesus tenha dito, mas esta casta não se espelha a não ser por meio de oração e jejum. As versões bíblicas atuais, nenhuma delas traz mais esse texto. Ah, então agora estão, como é que se diz? Defraudando a Escritura. Não, não é essa a questão. São estudos mais profundos que revelaram verdades mais fundamentadas. E resolveram abolir de vez aquilo que antes eles estavam apenas colocando observação. Ó, não achamos o texto, ninguém viu o texto. Ah, sabe uma coisa? Já que ninguém viu, ninguém nunca mais achou esse texto, os manuscritos todos são diferentes, então vamos usar o que nós temos. Então chegou-se à conclusão que o que João Ferreira de Almeida fez foi apenas colocar alguns comentários, mas não foi nem o próprio João Ferreira de Almeida que adicionou aquilo como verso bíblico. Foram gráficas no futuro que colocaram aquilo como verso bíblico. Lá em Marcos capítulo 9, acontece a mesma coisa. Lá no verso 29, respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aqui, no caso de Marcos 9, 29, somente a palavra jejum. E jejum vem entre colchetes, demonstrando toda a história que já temos comentado. Então, em Marcos, ainda se encontram os textos dizendo que aquela casta de demônio não sai a não ser por meio de oração. O que é oração? Oração significa vida constante de comunhão com Deus. Se você for ao dicionário, você vai ver lá, oração. O que significa? Não sei, eles podem definir muitas coisas, mas eu te digo que oração é vida de comunhão constante com Deus. É isso que a Escritura nos ensina. Então Jesus está dizendo, essa casta aí não sai a não ser por meio de oração. Até aí nós podemos aceitar. Mas dizer que um estômago vazio expulsa demônio, isso é loucura, isso não entra na cabeça de ninguém. Embora tenha entrado na minha e na sua durante muito tempo, mas agora não entra mais. Não tem condição. Não, diabo, hoje tu pode vir, que hoje eu não almocei. Estou nem me aguentando em pé, mas não almocei. Contra o diabo, eu não posso vencer nada, mas o diabo eu venço. Não tem sentido. Não tem o mínimo sentido achar que estômago vazio vai expulsar demônio. Esses textos me preocuparam durante muitos anos, mas eu não tinha condições de descobrir a verdade sobre eles. Eles só me incomodavam. Quando eu lia, aquilo não entrava na minha cabeça. E já tinha mais de 10 anos que eu não sabia o que era um jejum, mas eu tinha autoridade contra qualquer diabo. Eu expulsava demônios que os outros com os seus jejuns não conseguiam expulsar, Deus me dava a graça para expulsar. Pastores não expulsavam, mas eu expulsava. Porque o Senhor me dava a graça, ou seja, o conceito que Deus estava cobrando não era um jejum, eram outros conceitos. Então, irmão, esta é uma observação já direto no texto bíblico, que você tem muita facilidade de se aprofundar nisso hoje. Hoje as versões bíblicas em CD-ROM e as versões bíblicas que estão por aí, os dicionários bíblicos, tudo isso hoje te permite chegar à conclusão óbvia do entendimento destas passagens que hoje estão entre colchetes. Então, não te detenhas, se aprofunde, que você vai chegar às suas conclusões. Então, Deus me deu a graça de compor esse estudo, que dá início aí no capítulo, na folha número 10, em que eu venho falando muitas coisas para tentar provar inicialmente
aqueles que leem quão grande é a necessidade de se ter conhecimento, entendimento, né? Aí eu cito, por exemplo, aí no terceiro parágrafo, em João 5,39, o Senhor Jesus não nos manda uma simples leitura das Escrituras, mas a um exame. Examinar não é simplesmente ler. Jesus diz, examinai as Escrituras. Este termo examinar é um termo científico. E a ciência, nós sabemos que ela usa provas e contraprovas. Ela usa testes e mais testes. Ela chega a exaurir a questão, até que ela possa dizer que é assim. Então, examinar a Escritura é você exaurir o texto. Você se deter sobre o texto e você cercar todos os pontos envolventes daquele texto, é você pesquisar contexto histórico, contexto profético, a harmonia com os outros livros da Bíblia, é você ter um bom senso e procurar, olha, o que eu vou dizer agora é muito importante, é você procurar entender o porquê, como aquilo acontece. Ah, pastor, mas nós não temos que agir pela fé? Sim, mas a minha fé é pé no chão. A minha fé não é louca. Paulo disse, estejais prontos a responder a qualquer que queira saber a razão da vossa fé. Razão é lógica. Razão é algo explicável. Então eu tenho que estar pronto a explicar, segundo a visão do apóstolo Paulo, a qualquer que queira saber a razão da nossa fé. Porque culto irracional, o que acontece? Deus não recebe culto irracional. Você já caminhou aí no Evangelho, você já viu muita gente dizendo assim, não, irmão, vamos fazer pela fé. Mas como é que é isso? Não, isso é pela fé. Mas como é que é? Dá para explicar? Não, é pela fé. É loucura, besteira. A fé, a minha, pelo menos, é explicável. Igual 2 mais 2 igual a 4. Eu ajo segundo a palavra de Deus. E se eu ajo segundo a palavra de Deus, eu tenho que ter um texto bíblico, uma palavra de Deus, que me dê base para agir de acordo com aquilo que eu penso. Se eu não tiver um texto bíblico, é uma fé louca, vazia e sem sentido. Então, examinar, você tem que entender o porquê daquilo. Deus nos dá mandamento com o entendimento. O mandamento que Deus nos dá, Ele nos dá o entendimento daquilo. Nós não agimos, Deus me deu um mandamento, não faz sentido para mim. Faz sentido sim. Se Deus te deu um mandamento, uma direção, pode acreditar que ela está fazendo sentido para você. A sua fé não é louca, não é vazia. Então, enquanto não houver entendimento, né? Como muita gente sempre viveu jejuando sem entendimento, se não houver entendimento, o seu culto ele não é racional. Paulo diz que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentei vossos corpos, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se não houver culto racional, com compreensão, com entendimento, não está chegando no céu. Deus não aceita um culto irracional. O Antigo Testamento está repleto desses exemplos, de pessoas que se prostraram diante de Jesus sem entender quem ele era e quiseram adorá-lo. Mesmo ele sendo digno de toda adoração, ele disse, não faças tal, adora a Deus, sendo ele próprio o Todo-Poderoso, porque ele não aceita culto irracional, sem compreensão, sem entendimento. Então, estude o texto. Enquanto não existir uma revelação, um entendimento, nada tem sentido, porque você vai ter que estar pronto a provar a qualquer que queira saber a razão da sua fé. Então, eu vou provando uma série de coisas, e lá na página 11, é que eu começo propriamente com a questão do jejum. E aí eu menciono, logo quando diz assim, vamos à questão do jejum.
O primeiro erro, digo eu, constitui-se em que as pessoas declaram que Moisés jejuou 40 dias. A Bíblia diz que Moisés passou lá naquele monte 40 dias e 40 noites. Ele jejuou? Não. Impossível. Ah, mas Deus sustenta. Tá bem, então vai em frente. Mas não esquece de antes encomendar o velório, né? Porque a coisa é séria. Moisés jejuou? Não. Moisés não jejuou. Por que Moisés não jejuou? Deus chamou Moisés ao alto do monte Sinai. Deus disse para ele quantos dias ele ia ficar lá? Não. Foi Moisés quem determinou subir o monte? Não. Moisés quem determinou jejuar, ou seja, ficar sem comer? Não. Deus chamou Moisés à sua presença e, sustentado por visões transcendentais, mostrando como deveriam ser feito o tabernáculo, mostrando coisas da criação do mundo para que Moisés escrevesse Gênesis, Deus mostrando coisas fantásticas. Lá está Moisés em pé, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. E Moisés ali esteve 40 dias e 40 noites, como se fosse apenas alguns instantes. Porque Deus operou de uma maneira transcendental, sustentou o organismo de Moisés, os seus rins, que sem água teriam sido paralisados, Deus sustentou. O corpo de Moisés, que teria caído de sono, frustrado, Deus sustentou. O seu estômago, que teria explodido, Deus sustentou. Porque ali está um mover transcendental. O que isso tem a ver com o jejum? Absolutamente nada. Então, se algum escritor colocou que Moisés jejuou, errou, seja ele quem for, Pedro, Paulo, Tiago, João, profeta Samuel, qualquer um que tiver escrito que Moisés jejuou, errou e errou feio. E qualquer pastor que pregar na atualidade, dizendo que Moisés jejuou, errou feio também. Outro fato semelhante ao que acontece com o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites para ir para o deserto, ou que ele tenha proposto, ou existe essa declaração? Não, não existe essa declaração. Nós vemos algumas declarações, por exemplo, a de Mateus e a de Lucas. Mateus, o publicano, né? O cobrador de impostos, e Lucas, o doutor Lucas, o médico. Nós vemos uma situação interessante. Quando Mateus escreve dizendo que Jesus jejuou. Ele diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, dentro da visão desse judeu chamado Mateus, para ele o que teria acontecido naquela situação? Jesus jejuou. E aí o tentador aparece logo propondo a ele transformar as pedras em pães. Mas na visão de Lucas, Lucas simplesmente diz assim: naqueles dias nada comeu. Ora, jejuar e nada comer tem diferença? Tem. Biblicamente tem. Na interpretação bíblica dos fatores espirituais, tem. A diferença é extrema. Porque jejuar significa que houve um propósito. Jesus teria partido para o deserto com o propósito de ficar sem comer, de jejuar. Teria partido com este propósito. Mas Lucas diz que naqueles dias simplesmente ele nada comeu. Não diz que tenha havido nenhum propósito. Ou seja, semelhante a Moisés levado ao Monte Sinai, a Bíblia diz que Jesus, depois do seu batismo, ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Então ele chega no deserto, quanto tempo ele vai ficar lá? Ele não sabe. O que vai acontecer lá?
Talvez ele tivesse uma ideia de que ia ser tentado pelo inimigo. Mas como seria essa tentação? A que níveis essa tentação viria? Isso ele não sabia. Eu afirmo que ele não sabia. Jesus na terra não era Deus na terra, era homem. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Verbo significa divindade. E carne significa ser humano normal, comum, com todas as suas aptidões. Tinha fome, tinha sede, tinha frio, chorava, sorria, tinha emoções. Isso não é concernente à divindade. Então, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Moisés também foi impelido pela palavra, pelo chamado de Deus, ao Monte Sinai. Desertos de formas diferentes. Então, Jesus, naqueles dias, diz Lucas, que nada comeu. Ele ficou sem comer. Primeiro, ele está num deserto. Não tinha o que comer. Não vamos considerar tantos fatores lógicos do deserto, mas o fato é que Jesus não propôs ficar sem comer. Ele foi para o deserto por um propósito de Deus, impelido pelo Espírito Santo, e lá chegou, e lá foi sustentado. Mas não propôs jejuar, não determinou jejuar. São exames que o texto nos revela. São exames que trazem luz a uma série de coisas, sem deixar de lembrar que, sem a graça de Deus, você vai pensar muitas coisas. A Bíblia não é para você deduzir, a Bíblia é para você estudar e esperar a revelação. Você não pode ler um texto bíblico e deduzir o que ali está escrito, porque não é você quem diz o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Eu tenho que estar pronto a ouvir a Bíblia e nunca jamais a traduzir a Bíblia. Eu não traduzo a Bíblia, é ela quem se traduz para mim. Eu não entendo de Bíblia, é a graça de Deus quem me revela e me dá um entendimento sobre a Bíblia. Então, por mais que eu estude, eu tenho que esperar a revelação. Nós temos que ser um povo que ande somente por revelação. Afinal de contas, somos ovelhas e Jesus é o pastor. Então, nós temos que andar somente pela direção dele. Então, tem ainda aí, na apostila da página 11, o item que diz: analisando fatos e dicionários concluímos. Aí você vai ver aí aquilo que eu estou comentando sobre jejum, a determinação, a diferença do que é uma pessoa propor jejuar e a diferença do que é alguém ficar sem comer, impelido por uma situação que simplesmente não lhe permite comer. O que Jesus ia comer 40 dias e 40 noites naquele deserto? O que Moisés ia comer 40 dias e 40 noites naquele Monte Sinai, que era um deserto também? Pedra pura, sem uma gota d'água. Agora, como estavam obedecendo uma direção de Deus, como estavam no centro da vontade de Deus, Deus poderia ter descido um anjo, como desceu para Elias, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. Pelo que entendemos, Deus poderia ter descido um anjo para Moisés e descido um anjo para Jesus. Mas o seu poder transcendental quis operar de outra maneira. Sustentou tanto Moisés, que tipifica a Cristo, quanto Jesus, de uma maneira em que não precisaram tomar uma gota d'água. Agora, quando Moisés desceu daquele monte, se é que ele tinha noção que ficou 40 dias lá, né? Quando Moisés desceu daquele monte, se ele quisesse fazer gracinha de ficar uma semana sem beber água, ele ia ver só. Ou seja, Deus te sustenta de forma milagrosa, transcendental, quando você está no cumprimento da sua ordem, da sua palavra. Fazer as coisas sem a direção de Deus é cavar a própria sepultura. Vamos ainda seguir um pouquinho mais. O estudo é muito grande e eu não vejo assim a necessidade de
de nos prendermos tanto, porque já temos tido muito entendimento sobre isso. Temos ali a passagem de Elias, lá de 1 Reis, capítulo 19, que vamos mais uma vez nos deparar com os proféticos 40 dias, número de grande importância para a nação de Israel. Aqui, mais uma vez, vemos o grande profeta Elias caminhar pelo deserto por 40 dias e noites, antecedendo ao episódio o fato de ter sido alimentado por um anjo, o qual lhe trouxe algo espiritual. Não vemos em hipótese alguma uma predisposição ou determinação de Elias em jejuar, mas entendemos que, mais uma vez, tal qual Moisés, havia um propósito de Deus levá-lo ao Monte Horebe, para com ele falar, dar-lhe diretrizes, experiências, e neste trajeto, simplesmente, as necessidades de Elias foram supridas pelo poder de Deus, ou seja, é o espiritual suprindo o natural. Nada impede os propósitos de Deus, né? Então, quando Jesus diz assim, ide de 2 em 2, não levai bolsa, não levai alforge, não levai 2 túnicas, porque digno é o obreiro do seu salário. Paulo diz, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Ou seja, se você serve a Deus, quem tem a obrigação de te sustentar é Deus. E Deus honra a palavra dele. Obreiro de Deus não mendiga pão. Obreiro de Deus não fica abandonado no meio do caminho. Agora, não te desvie da direção. Não desvia da direção, irmão. Ah, eu vou fazer. Não faz nada que Deus não mandou. Vai orar. Caminha oração. Nós vemos aí várias coisas que vão esclarecer a mente de muitas pessoas. E nós temos ainda mais um episódio que diz o profeta desconhecido. Lá de 1 Reis, capítulo 13. Você lembra da história do profeta desconhecido, né? Esse homem tinha uma ordem. Qual era a ordem que ele tinha? De entrar numa cidade, ali ele profetizaria, depois ele vai sair desta cidade. Primeiro ele vai por um caminho, mas ele tem que voltar por outro. A ordem de Deus foi não comer, não beber, não se deter naquele lugar por nada. Aí eu já vi pregadores estúpidos, porque às vezes as coisas são tão claras que eu fico até irado, porque cada pregação estúpida vai destruir milhares de vidas. Cada pregação errada vai destruir milhares de vidas. Claro que vai. Você vê as bestas, né? As 3 bestas da sociedade brasileira. Valdomiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares. As 3 bestas da sociedade brasileira. Você vê essas bestas pregarem e o povo dá glória a Deus, o que vai ser daquele povo? Então, por isso, quando eu vejo algumas pregações estúpidas, eu fico irado. Graças a Deus pela internet, hoje nós estamos libertando muitos cativos. Então, aqui, foi ordem de Deus para ele não comer naquela cidade. Eu pergunto, este profeta jejuou? Não, ele não propôs nenhum jejum. Então ele não jejuou. Foi ordem de Deus que ele não comesse naquele lugar. Qual era o contexto, qual era o cenário? A cidade está debaixo de maldição. Deus está falando que vai levantar homens até para sacrificar ossos humanos no altar. A coisa é horripilante, é extremo, é fora do comum o que Deus está abominando naquele lugar. Então Deus está dizendo para ele, não come, não bebe, vai por um caminho e vem pelo outro. Deus tem os seus propósitos. E ele vacilou. Ele comeu dentro daquela cidade, bebeu coisas que para Deus eram consideradas malditas. Ele transgrediu a palavra de Deus, então morreu, o leão o matou. Mas eu pergunto,
Como muitos pregadores já disseram, né? Tá vendo? O homem estava cheio de poder. Por quê? Porque não estava em jejum. Não estava em jejum. Ele estava cumprindo uma ordem de Deus, de não comer nem beber naquele lugar. Tanto que quando ele come e bebe, ele morre. Se ele não come nem bebe, ele viveria. Como comeu e bebeu, morreu. Direção de Deus. O que nos sustenta não é a comida nem a bebida, é a direção de Deus. Amém? Então é isso que nós estamos vendo. Agora, para encerrarmos esse contexto de jejum, existe um jejum? Sim, existe um jejum. Que jejum é este? Primeiro de Isaías 58, né? É maravilhoso, né? O de Isaías 58 é maravilhoso. Até naquelas igrejas mortas por onde nós passamos, dizia assim: ó, irmão, vamos fazer um jejum de palavra. Está discutindo muito? Está brigando muito? Faz um jejum de palavra. Economiza as tuas palavras e tal. Era até uma coisa interessante, né? Porque tem gente que para falar é abençoado demais, né? Então, meu irmão, Isaías 58, o jejum proposto ali é conduta, não é isso? O jejum proposto em Isaías 58 é conduta de ser humano, relacionamento em sociedade, não é abstenção de alimento. Deus até critica a nação. Existia um jejum? Existia, mas o contexto em que Nínive, Israel e outras nações jejuavam, nunca foi para ficar mais forte contra o diabo, nem nunca para ter mais crescimento espiritual. Nenhum jejum na Escritura identifica isso, demonstra esse objetivo. Quando Jonas foi enviado a Nínive, lembra? Jonas foi comido pelo peixe? Quando Jonas foi enviado a Nínive e ele pregou o arrependimento naquela cidade, a Bíblia diz que o rei mandou proclamar um jejum. Até os animais entraram na onda do jejum. Qual era o contexto que está levando Nínive ao jejum? Calamidade. Ou seja, qual é a palavra? Deus vai destruir esta cidade. Contexto calamitoso. O jejum entra como quê? Como símbolo de miséria, de arrependimento, de reconhecimento das transgressões, para demonstrar para Jonas e para Deus que havia um arrependimento, que o rei tinha recebido a palavra, ele proclama um jejum em toda a cidade. Qual é o contexto? Calamidade. Constantemente em Israel era proclamado jejum, quando Deus dizia: vou punir, vou mandar o inimigo, vou mandar o pulgão, o gafanhoto, a lacusta para destruir as vossas lavouras, vou secar as vossas fontes de água, vou cerrar os céus para que não dê chuva. Aí a nação de Israel jejuava, porque Deus demonstrava que ia trazer uma calamidade. Em todo tempo, você vê o povo de Israel, através do jejum, reconhecendo que a sua preeminência é a calamidade. Então eles jejuavam por isto. Agora, eu te desafio, encontra na Escritura, embora o povo de Israel e outros povos jejuassem constantemente, dentro do contexto de calamidade, eu quero que você me diga um texto bíblico cujo contexto seja Deus mandando o povo jejuar.
Nínive jejuou. Mas aonde está isso na pregação de Jonas? Em parte alguma, Deus não chamou eles ao jejum, chamou eles ao arrependimento. Quando Deus dizia para a nação de Israel, olha, eu vou destruir, eu vou descer o chicote, eu vou descer a espada. Jejuem, era isso que ele dizia? Não. Arrependam-se, purificai as vossas mãos pecadoras. Fazei justiça à causa da viúva, do órfão. Não deem, não aceitem presentes para julgar a lei. Em outras palavras, seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. Julga as causas com justiça. Quando foi que Deus disse que ia destruir Israel, que ia deixar os inimigos entrarem e que solicitou deles jejum? Eu desafio qualquer pregador, em qualquer tempo, me mostrar Deus pedindo jejum como forma de arrependimento. Ou seja, chegamos à conclusão, jejum foi algo desenvolvido na própria cultura humana, no sentimento humano, porque o ser humano tem essa mania de autorretribuição, autojustificação. Ele sempre quer fazer para se sentir merecedor. Muita gente não aceita o evangelho por quê? Não, o camarada matou, roubou, estuprou, esquartejou criança e agora ele diz que é salvo. Eu não aceito isso. Eu ouvi isso já. Que a pessoa não aceita, que simplesmente o camarada foi o lixo e agora é príncipe com Cristo. Mas a Escritura diz, pela graça, favor imerecido, sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém seja recompensado. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se você tem obras e recebe o galardão das suas obras, você pode se gloriar. Você fez e recebeu, está certo. Você foi digno. Agora, quem de nós é digno da salvação? De forma alguma, não somos. Então, o contexto do jejum com aquelas cidades do Oriente Médio, ele existe sempre quando está para surgir a calamidade trazida pelo poder de Deus. Sempre que há um enunciado de destruição, de pragas, de destruição da lavoura, eles jejuavam, mas nunca Deus lhes pediu o jejum. Aliás, se eles jejuassem, mas se não mudassem o seu parecer, o seu caráter, a sua postura, a destruição não viria do mesmo jeito? Não, eu estou em jejum, mas continuo fazendo injustiça à causa do órfão. Estou em jejum, mas continuo não reconhecendo a causa das viúvas. Estou em jejum, mas continuo oprimindo o estrangeiro. Eu estou em jejum, o que vai acontecer comigo? Eu e o meu jejum vamos junto para o inferno. Ou não é? Ora, ou será que o Espírito Santo tem me enganado? Eu acho que ele não tem me enganado. Ele não tem mentido para mim. Então, meu irmão, você quer jejuar? Bom proveito, jejue por mim. Mas, biblicamente, eu te afirmo, Deus não quer o teu jejum, quer o teu arrependimento. Ah, mas pastor, eu posso fazer como Israel e como Nínive, usar o não comer, o jejuar como símbolo? Pode perder seu tempo, fazer o quê? Pode perder seu tempo, porque era o que eles faziam. Nínive passou não sei quantos dias, não sei se foi 1 dia ou 3 que ele atravessou a cidade, acho que foi 1 dia, atravessou a cidade pregando, mas não proclamou, jejuem. Deus não pediu jejum, Deus pediu arrependimento. Amém? Então, bom, nós temos aí na página 13, nós vamos dar uma paradinha já, só comentar isso aqui. Na página 13 diz alguns pontos de vista, como de Mateus 17, naquilo que já comentamos no princípio, em que Jesus enfatiza, quando os discípulos não expulsaram a casta de demônio, e questionam Jesus, Senhor, por que não podemos nós expulsar aquele demônio? Aí o que Jesus dá como contrapartida na resposta?
o que mais é enfatizado pelas muitas passagens bíblicas que aí são mencionadas, você vai ver que Jesus chega ao ponto de dizer assim: ó geração incrédula. Geração incrédula é aquele que teve resistência para com o exercício da fé. Ora, mas se a questão era o jejum, não tem nada a ver com fé. Então nós vemos aí no próprio texto, se nós formos considerar o verso 21, que já vimos que não se encontra em canto nenhum das escrituras dos manuscritos, se nós considerarmos aquele verso 21, nós vamos ter no próprio texto um choque. Porque o que Jesus enfatiza realmente e redundantemente em Mateus, em Marcos e em Lucas é a falta de fé. Ele diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei, até quando estarei convosco? Trazei aqui o menino. Aí vai e expulsa o menino, expulsa o demônio do menino. Lá em Lucas também tem os enfoques que aí estão colocados. E enfim, o que eu vejo que faltou ali, realmente, foi oração e fé, e não jejum. Na página 14 continua a questão, e para concluirmos, só para encerrarmos, um ponto de vista que eu acho interessante, que está na página 15, que diz que, em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20, o apóstolo Paulo, ele menciona a armadura, de Deus, aquela revelação daquelas simbologias tremendas, transcendentais, fantásticas. E Paulo está descrevendo uma armadura em que não falta nada, ele vai revestindo o cidadão do alto da cabeça até a planta dos pés. E quando ele termina, ele diz assim: orando em todo tempo. Em nenhum momento da armadura de Deus, Paulo menciona o jejum. Em nenhum momento. Outra coisa, homens que foram tão importantes como Pedro, Paulo, Tiago, João, que esses que eu estou mencionando, que escreveram algumas coisas para os irmãos da igreja, quando foi que eles mencionaram para a igreja entrar em algum tipo de jejum? Eles que estiveram junto de Jesus, eles que aprenderam a doutrina, quando foi que eles mencionaram para a igreja? Quando foi que Paulo disse para a igreja jejuar? Paulo diz assim: olha, eu passei em jejum muitas vezes. Aí muitos idiotas, pastores, dizem: está vendo? Paulo jejuou. Mentira. Ele está falando que ele passou em jejum muitas vezes porque ele não teve o que comer, ele passou fome. É isso que ele está dizendo. É só você examinar o texto, que a questão ali é as necessidades das quais ele passou, em que foi privado da alimentação, e ele chama isso de jejum. Mas não houve um propósito dele em jejuar. Ele foi obrigado a ficar num jejum porque ele não tinha o que comer. É o que está escrito lá em Coríntios e outras cartas também. Então, meu irmão, na armadura de Deus, Efésios capítulo 6, não consta ali o jejum como parte da armadura e do revestimento espiritual. Amém? Cada um anda na fé que alcançou. Vamos ficar por aqui, por enquanto, em nome de Jesus.